Todas as coisas estão definidas, estamos prontos para otimizar. O civil solicita na linha de comando que você selecione a superfície, por exemplo, esta será a superfície de classificação em massa para nós. Para que possamos ver melhor as coisas visualmente, você pode alterar a cor de todos e ou qualquer objeto de classificação definido se desejar. Precisamos passar pelo mesmo processo que fizemos ao criar a classificação em massa e ter certeza de que nas zonas o limite de classificação que queremos usar está na parte inferior da árvore. Ainda podemos ver as zonas que foram usadas para a classificação, mas podemos configurá-las para não estarem ativas e ou desligadas à visibilidade, se quisermos. Posso continuar a alterar as cores dos objetos de classificação para poder ver as coisas visualmente com mais facilidade e posso mover qualquer uma das zonas na ordem que gostaria que fossem usadas. Lembre-se de que isso funciona como se você estivesse sobrepondo as zonas em camadas umas às outras. Como você pode ver, você tem acesso a todo e qualquer objeto definido na árvore. Você também pode fazer alterações aqui e essas alterações estarão em vigor imediatamente. Nas configurações do modelo, eu desejo alterar a qualidade da malha para baixa. Isso ajudará no desempenho. Antes de selecionar otimizar, podemos abrir as configurações globais e alterar os pesos dos objetos para focar mais no balanceamento das áreas ou não. Ajuste como ele deve suavizar a superfície e etc. Uma coisa que mudaremos são as iterações, mudaremos esse número de 100.000 para 50.000 para que, quando olharmos para o gráfico de convergência, o gráfico seja mais fácil de ler. Estamos prontos para otimizar. Se quisermos ver como está indo a otimização, obviamente podemos apenas dar uma olhada na superfície, mas também podemos olhar para o gráfico de convergência e ter certeza de que no gráfico da medida de proximidade a linha azul continua descendo até a parte inferior do gráfico. A tela vai mostrando o que está acontecendo com a classificação, isso pode se mover mais rápido ou mais devagar. Muito se deve considerar em torno disso, devido ao tamanho da propriedade, a quantidade de triângulos na superfície, por exemplo, e a complexidade da classificação que você está tentando alcançar. Você pode alternar na barra de ferramentas de visualização e mudar para diferentes itens visuais. É também aqui que você pode ativar os vetores de direções e as setas mostrarão a intenção da classificação. Esta é uma ótima maneira de verificar se as curvas de níveis estão se moldando como deveriam. Você também pode alterar o intervalo das curvas de níveis dinamicamente, o que também ajuda a ver visualmente se a classificação está sendo formada corretamente. Podemos ver visualmente que a classificação gerada tem a aparência que desejamos. Posso dar uma última olhada nos gráficos de convergências, e como você pode ver, o solucionador progrediu bem. Tenho ficado de olho nos números de corte e aterro à medida que eles sobem e descem com a classificação e posso ver que as curvas refletem minha intenção de desenho. Portanto, interromperemos a otimização e enviaremos os resultados de volta para o Civil 3D. Na caixa de diálogo Salvar resultado da otimização você tem três opções: podemos salvar a superfície, que é o que queremos fazer, podemos trazer as linhas de recursos geradas na otimização do nivelamento para que, se quisermos manipular ainda mais o plano de nivelamento, possamos e temos a opção de trazer pontos. Queremos salvar uma nova superfície. Você também tem a opção de mesclar a saída com uma superfície existente. Se necessário, não iremos trazer as linhas de recursos, então desabilitaremos essa opção e também não iremos trazer nenhum dos pontos. Vou nomear nosso novo desenho de superfície como nenhum lago. Em breve chegaremos à classificação do lago.
Também tem a opção de selecionar o estilo que gostaria de aplicar.